não dá, né? O que o Fluminense fez hoje não tem nem explicação. Fala, galera do Portal da Liga, eu sou o Felipe Viana, setorista do Fluminense. E hoje, quarta-feira, dia 18 de março, um dia antes do sorteio da fase de grupos da Libertadores, um dia que era para ser, que parecia que ia ser uma noite feliz para o Fluminense. O Fluminense saiu, começou o primeiro tempo jogando muito bem, o Caramba fez um gol logo no começo, 50 segundos de jogo, o Fluminense já estava ganhando de 1-0 e criou muitas oportunidades no primeiro tempo, foi superior. O Fábio simplesmente não trabalhou no primeiro tempo e no começo do segundo tempo também. O Fluminense continuou criando, fez um lindo gol com o Hércules, quando a gente achava que ia ser mais uma daquelas atuações que o Fluminense vinha tendo nos últimos tempos. O Fluminense botou tudo a perder, tomou um gol com o Nuno, um gol do Nuno Moreira ali no rebote de escanteio. E no fim do jogo, 2 gols de cabeça, 2 gols de bola aérea, um problema que o Fluminense vem tendo ao longo de todo o ano. E o Vasco vira o jogo, o Vasco vence o Fluminense. Mais uma vez, o Vasco é o único time capaz, desde que o Zubeldia chegou, de vencer o Fluminense dentro do Maracanã. O Fluminense, nas estatísticas, no número frio da estatística, escapa de novo porque o Fluminense não foi mandante. Então aquela sequência de 20 jogos ainda está de pé. Mas a gente sabe que um clássico não pode acontecer isso, não poderia acontecer isso em jogo nenhum, né? Para começar, você abre 2-0 e ver sua vantagem desmoronar com 3 gols no segundo tempo, 2 gols depois dos 40 minutos, é complicado. E o Fluminense vai precisar se atentar a esse sistema defensivo, porque foi uma coisa que já aconteceu no último jogo contra o Atlético Paranaense. Lembrando que o Atlético Paranaense estava com 1 a menos desde o primeiro tempo. O Atlético Paranaense conseguiu um empate com o Luiz Gustavo de cabeça, também de cabeça. Só que daquela vez o Fluminense conseguiu salvar o Carana, né? Dessa vez o Fluminense não conseguiu salvar, aparentemente nem tentou, porque depois que tomou um empate parecia que estava torcendo para o jogo acabar e acabou tomando outro gol, o gol do Thiago Mendes, para enterrar a moral do Fluminense para a sequência dos próximos jogos. Bom, hoje, continuando nessa parte defensiva, o Fluminense não tinha o Freitas, então não é que a gente esteja defendendo o Freitas aqui, mas a gente viu que o problema não é só ele, apesar das falhas, das inúmeras falhas dele. Hoje ele não estava e o Fluminense tomou 2 gols de bola aérea. James muito mal, errou nos 2 tempos de bola, nos 2 gols. E o Ignacio fez uma partida ok, mas o ok não é suficiente, né? O Fluminense precisa melhorar muito esse setor defensivo, porque não adianta ser um time que cria, que faz gol, se toma tantos gols atrás. O Fluminense tomou 2 gols do Atlético Paranaense, hoje toma 3 gols do Vasco. É uma defesa que vinha sendo sólida, não tá mais desse jeito, e o Fluminense precisa consertar, porque sem isso o Fluminense não consegue brigar nas cabeças. Se tinha torcedor que achava que o Fluminense podia brigar por título, o Fluminense ainda pode, mas se consertar essa questão defensiva que é assim, simplesmente gritante no Fluminense, e não é de hoje, né? Individualmente o Fluminense teve grandes atuações de jogadores como Hércules, mais uma vez uma boa atuação do Lúcio Acosta, mais uma vez uma boa atuação do Savarino, boa atuação do John Kennedy enquanto esteve em campo, do Canóbio. Mas depois que as alterações foram feitas, o Fluminense não conseguiu manter o nível. Nem digo o Otávio, que entrou no intervalo, que o Fluminense até a parada, até o segundo gol ali, estava jogando bem. O Otávio tinha entrado bem, mas depois que o Fluminense tira o Savarino, que tira o Lúcio, que tira o John Kennedy, o Fluminense não consegue mais desempenhar. E aí é sucumbido pela pressão, nem foi uma super pressão do Vasco, né? O Vasco, tirando as bolas aéreas, não assustou. O Vasco conseguiu fazer 3 gols de 3 bolas alçadas na área, né? O primeiro um escanteio que sobrou pro Nuno. Então, assim, mesmo que o Fluminense não tenha sofrido muito essa pressão, o Fluminense não pode tomar gol desse jeito, e fica repetitivo, mas é importante, não tem como não falar isso, né? É de deixar o torcedor revoltado. O torcedor do Fluminense já não tá indo no estádio, né? A gente vê que o Maracanã tem estado vazio nos jogos que o Fluminense, com a sequência que o Fluminense tem, com o futebol que vinha sendo jogado, o normal é que o Fluminense lotasse seus estádios. Hoje o setor sul estava praticamente vazio, praticamente só tinha torcedor do Vasco. E se estava assim durante uma sequência de vitórias, de bons resultados, imagina agora depois de um resultado como esse, né? O Fluminense tem pela frente agora Atlético Mineiro e Corinthians como mandante dentro de casa. O Fluminense, se vencesse, igualaria a pontuação dos líderes Palmeiras e São Paulo, que tem 16, mas o Fluminense perdeu e ficou com 13, pode
foi ultrapassado pelo Bahia, que tem um jogo a menos, e pode ser ultrapassado pelo Flamengo amanhã, que também tem, além do jogo de amanhã, outro jogo a menos. Então apesar de a gente estar no começo do campeonato, já é um passo que o Fluminense fica para trás aí dos outros concorrentes. Se o Fluminense quiser brigar pelo título, vai ter que buscar esses pontos, principalmente nesses dois próximos jogos contra o Atlético Mineiro e contra o Corinthians. Falando um pouquinho de Zubeldia, a gente vai ter que observar mais como o Fluminense vai evoluir nessa parte defensiva. Ofensivamente a gente sabe que o Fluminense tem mecânicas, que ele conseguiu encaixar o Savarino, que é muito bom que o Fluminense consiga encaixar um jogador tão técnico e não tenha que depender só da parte física de Canobi e de Serna. Mas essa parte defensiva vai ter que ser resolvida. Quero ver a estreia do Milan quanto antes. Ele veio com uma boa moral lá do Uruguai, né? Ele era tratado como o melhor zagueiro do campeonato, então ele chegou e tem que jogar. Não adianta. O negócio de adaptação, uma hora ele vai ter que entrar em campo, porque o Fluminense está precisando. Bom, é isso. A gente vai estar aqui nas próximas rodadas. Próximo pré-jogo ali de Fluminense e Atlético Mineiro estaremos aqui. O jogo acontece no sábado às 6h30 no Maracanã. E é isso aí, você põe nos comentários o que você achou desse desempenho do Fluminense, desse apagão que o Fluminense teve e como você acha que vai ser a sequência do Fluminense depois desse resultado tão ruim. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal do Portal da Liga. Um abraço.